Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. Neste vídeo trataremos ainda do artigo 71 do Código Tributário Nacional dedicado ao fato gerador do ISS. Como explicado no vídeo anterior, o artigo 71 foi revogado pelo Decreto-Lei 406 de 68 e hoje a matéria se acha tratada na Lei Complementar 116. Então serão feitos aqui alguns comentários a respeito do fato gerador do ISS, tal como descrito hoje, ou tal como previsto em nível de normas gerais hoje na Lei Complementar 116. Além do que foi dito no vídeo anterior, é importante esclarecer alguns pontos importantes que dizem respeito a uma atualização do imposto, da legislação sobre o imposto diante da realidade que vai mudando. Então, o primeiro ponto a ser destacado é que o serviço, para ser como tal considerado tributável pelo ISS, é preciso que se trate de um trabalho, de um fazer, se humano ou não, trataremos em seguida, mas há um trabalho, uma utilidade oferecida ao tomador do serviço, e isso é feito de forma onerosa. Então, se alguém, por exemplo, dá uma carona para outra pessoa sem cobrar absolutamente nada, se alguém presta uma assistência judiciária, um advogado defende outra pessoa gratuitamente, nesse caso não há incidência do ISS, até mesmo por falta de base de cálculo. Se a base de cálculo é o valor do serviço, como sempre a base de cálculo foi dito em vários vídeos anteriores, sobre os artigos anteriores a respeito do IOF, do IPI, do ICM ou do ICMS hoje, do imposto de importação, do imposto de renda, a base de cálculo é sempre o fato gerador transformado em moeda. E se o serviço, entre aspas, é prestado gratuitamente, faltaria até mesmo base de cálculo que permitisse a tributação. Então, é preciso que se trate de uma utilidade ou de um fazer prestado ou posto à disposição do tomador e que isso seja feito de forma onerosa, para que haja uma significação econômica que possa se prestar como base de cálculo. E o outro ponto diz respeito ao que acabei de mencionar sobre ser uma utilidade ou ser um fazer, e se esse fazer precisa ser humano. Durante muito tempo, prevaleceu na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o ISS incide sobre serviços como tal considerados aqueles trabalhos desempenhados por seres humanos, pelo prestador de serviço ou pelos seus prepostos. Tem sempre que haver uma obrigação de fazer subjacente. E uma obrigação sempre diz respeito a alguém humano que tem essa obrigação de fazer alguma coisa que consiste no serviço. Então, é o médico que se obriga a fazer uma cirurgia ou a responder uma consulta, é o advogado que se obriga a prestar assessoria jurídica ou a patrocinar uma causa, é a escola que se obriga a fornecer instrução, educação, ensino, formação para os seus alunos através dos seus professores ou por intermédio dos seus professores e assim por diante. E esses conceitos eles são problematizados hoje nos dois pontos. Tanto no que diz respeito a ter que haver um fazer, será que não basta que haja uma utilidade intangível posta à disposição do tomador? Isso põe o ISS um pouco em tensão com o IOF, e o STF não deixou de fazer isso quando reconheceu a incidência do ISS, tanto sobre o plano de saúde, que se assemelha a um seguro, como também sobre o leasing, que se assemelha a disse o próprio ministro Eros Grau no acórdão, no voto, que se assemelha a um financiamento. Então, o que o leasing tem de diferente de uma locação? O fato de que ele se assemelha a um financiamento. A pessoa no final paga o valor residual e permanece com o bem. Economicamente se assemelha a um financiamento, a uma compra e venda financiada. Então, nesse ponto, o fato se assemelha muito mais ao fato gerador do IOF do que ao classicamente definido como fato gerador do ISS, mas o STF entendeu que se trata de serviço. E no caso do plano de saúde também. Então, como mencionado no vídeo anterior, o STF não tem uma definição clara do que entende por serviço. Se nós entendermos serviço como exigindo um fazer, que é a ideia subjacente à súmula vinculante 31, esse fazer teria que ser humano, e sendo humano, isso afastaria realidades como streaming, realidades como carros conduzidos autonomamente, quando nós estivermos nas ruas, carros que andam sozinhos, e esses carros conduzem as pessoas de um lugar para o outro em troca de uma contraprestação
paga por intermédio de um aplicativo, com cartão de crédito, mas para a empresa proprietária dos carros? Haveria aí um serviço? Ou haveria talvez uma locação? Esses aspectos ainda vão ter que ser enfrentados pela jurisprudência. Caso o ISS não seja substituído por um imposto maior que tenha uma base de incidência ampla e que prescinda dessas discussões, como seria um IBS, que incida sobre quaisquer bens e serviços. Mas mesmo assim, mesmo que essa reforma aconteça, essa discussão continuará, porque esse novo imposto, se aprovado, terá um período de transição muito longo que terá que ser enfrentado para que ele possa efetivamente vigorar em substituição total a todos os demais que ele englobará. Então haverá um período longo em que nós continuaremos tendo ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS e que serão gradualmente substituídos pelo IBS. E nesse período essa discussão ainda será importante. Mas o fato é que o que nós assistimos através das mudanças tecnológicas e da subsistência desse perfil clássico tanto para o ISS como para o ICMS é uma erosão das bases tributadas antes pelo ICMS. Então, antigamente a pessoa ia em uma loja de discos, comprava um LP e pagava ICM. Pagava-se ICM, a loja que vendia o LP pagava ICM quando da venda desse LP. Hoje a pessoa assina um serviço ou uma atividade de streaming, assina uma tecnologia de streaming e nessa condição paga por mês para Spotify, para Deezer, para Apple Music um valor que, se tributado for nos moldes atuais do sistema tributário brasileiro, o seria pelo ISS, por se tratar de serviço, inclusive previsto na lista atual, com a alteração da Lei Complementar 157. Hoje o streaming está definido como serviço passível de tributação pelo ISS. É possível que isso seja discutido, seja levado aos tribunais, dentro dessa ideia, desse conceito clássico de serviço como obrigação de fazer. Mas o fato é que ou é uma realidade nova que estaria sujeita a um possível imposto residual, e nós sempre temos que lembrar disso quando surge aquela ideia, aquele princípio do tem que pagar alguma coisa. Ah, mas que absurdo, não paga ICMS, não paga ISS, tem que pagar alguma coisa. Se as bases atualmente existentes, as competências atualmente existentes, se elas tivessem obrigatoriamente, impositivamente, que ser estendidas para alcançar qualquer realidade nova, com base nesse princípio do tem que pagar alguma coisa, não faria sentido a competência residual. A competência impositiva residual, prevista no artigo 154 da Constituição, pressupõe exatamente que existem fatos que não estarão englobados pelos impostos atualmente existentes na Constituição, previstos na Constituição. Então, ou esses novos serviços, ou essas novas atividades, ou essas novas tecnologias, como é o caso do streaming, ou eles estarão abrangidos pelo ISS ou por um imposto residual, mas não mais pelo ICMS. Então a desmaterialização da economia, quando as pessoas deixam de fazer coisas com bens físicos e passam a fazer as mesmas coisas usando bens virtuais, isso vai erodindo a base tributável pelo ICMS e ampliando a base tributável pelo ISS. Tudo isso, como disse, pode ser corrigido numa reforma que unifique todos esses impostos e use um critério outro de partilha das receitas. Mas o fato é que hoje essa é uma discussão que se coloca relacionada ao ISS, ao Imposto sobre Serviços. Uma discussão bastante ampla que tem raízes na própria hermenêutica, na própria definição do sentido das palavras, que não pode ser qualquer um que o intérprete queira, porque senão elas próprias perdem o sentido, a própria Constituição perde o sentido, se a lei puder dizer que a Constituição significa o que ela quiser dizer que significa. Mas, por outro lado, não existe um significado único, rígido e imodificável para cada palavra usada na Constituição em um dicionário dado pela natureza que a gente vai encontrar no fundo de uma mina se pesquisarmos bastante. As palavras são, sim, definidas pelo uso que se faz delas. Então, esse é um aspecto que merece reflexão em relação às bases tributáveis pelo ISS. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curti-lo e de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa questão ou a respeito de outras questões relacionadas ao ISS. Até os próximos vídeos.